Quem vos fala, mestre Dino, patriota e poeta de Deus que defende a democracia e a liberdade de expressão. Em verdade vos digo que todos os seres humanos são gentes iguais que merecem respeitos em todos os sentidos, ou seja, o cidadão de bem é gente que gosta de gente que fala sobre democracia e coloca em prática. Tema e fonte do conteúdo: pássaros cercam e atacam um avião. Piloto cai em lágrimas ao descobrir o que eles queriam. https://grandefinance.com/ index.php/pt/ 2022/1/22/ Pássaros cercam e atacam um avião. O piloto cai em lágrimas ao descobrir o que eles queriam. Publicado por Maria Luísa no dia 22 de novembro de 2022. A seguir o conteúdo do vídeo. Pássaros cercam e atacam um avião. Piloto cai em lágrimas ao descobrir o que eles queriam. O piloto Jason, de repente, ouviu fortes pacadas contra as janelas do avião. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ele estava olhando em volta buscando a resposta. Foi então que seu copiloto foi avisado pela tripulação da cabine. Jason ficou totalmente perplexo quando ouviu que um bando de pássaros estava perseguindo e atacando o avião. E eles simplesmente não desistiam. Isto poderia terminar em um desastre total. Jason tentou espantar os pássaros. Mas ele tinha que ter todo cuidado, pois se eles atingissem os motores, o avião inteiro poderia cair. Os pássaros pareciam ficar mais agressivos quanto mais Jason tentava sacudi-los para longe da aeronave. Jason não entendia o porquê, mas a situação só piorava. Eles não saiam de perto do avião. Os pássaros não abandonavam o avião, e pelo que ouviu da tripulação da cabine, as pessoas estavam enfurecidas. Eles tinham medo que os pássaros pudessem fazer o avião cair. Jason garantiu aos passageiros que ele tinha tudo sob controle e que era normal. Mas nada disso era verdade. Jason tinha que pedir ajuda. Jason teve que pedir ajuda do controle de voo para ver quais eram suas opções. Ele tinha a sensação de que era apenas uma questão de tempo até que os pássaros fossem realmente capazes de derrubar o avião. O número de pássaros continuava aumentando, e eles se tornavam ainda mais agressivos. Mas havia um problema. Advertidamente, os passageiros estavam em pânico e o piloto de Jason, Jimmy, ficou em silêncio e com o rosto apavorado. Jason viu que ele não tinha boas notícias. Ele não conseguia resposta do controle de voo. Não houve nada a ser dito do outro lado. Jason insistiu que ele deveria continuar tentando. Ele informou a tripulação de cabine que tinha que acalmar os passageiros. Os passageiros dificilmente conseguiam ver algo fora das janelas, porque elas estavam cobertas pelos pássaros. Isto escureceu o avião inteiro, o que deu uma sensação horripilante. Os passageiros estavam realmente assustados. Alguns deles até começaram a chorar. Jason teve que agir rapidamente. O avião não ganhava altitude. Jason tentou com todo o seu poder ganhar altitude com o avião, para sacudir os pássaros. Mas, se ele subisse um pouco, isso poderia colocar em perigo a todos no avião. Além disso, o número de pássaros era tão alto que eles começaram a abalar o avião. Jimmy ficou nervoso quando viu construções se aproximando. Eles estavam pairando perigosamente sobre a cidade. Felizmente, para Jason, ele podia conduzir o avião para o campo. Ajuda a caminho. Finalmente, Jimmy recebeu a chamada para dar a volta imediata até a pista de pouso mais próxima. O controle de voo lhes disse para redirecionar para um aeroporto menor mais próximo. Jason não perdeu tempo. Ao virar o avião, eles atingiram um par de pássaros, o que parecia irritá-los ainda mais. Os pássaros agora continuavam batendo no avião, e pequenas rachaduras começaram a aparecer nas janelas. Jason foi informado de que os serviços de emergência já estavam a caminho da pista de decolagem. Jason só tinha que se certificar de que poderia chegar à pista de pouso. Só então eles poderiam ajudá-los. Ele tinha que fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para não cair. Mas ao chegar ao campo, a situação piorou ainda mais. Advertidamente mais pássaros atacando o avião. Imediatamente ao deixar a área da cidade,
Jason notou que a última parte da pista de pouso ficaria ainda pior. Da floresta próxima, surgiram mais pássaros. Elas foram imediatamente atraídas para o avião. Ele teve a sensação de que isto só poderia acabar em um desastre. Jason notou que quanto mais as aves atacavam o avião, mais perto elas se aproximavam dos motores. Se muitos pássaros voassem para os motores, isto realmente não seria bom. Jason estava totalmente concentrado em alcançar a faixa quando ouviu um estrondo alto. A aeronave começou a tremer no ar, o avião começou a tremer, e a verdade é que Jason mal conseguiu controlá-lo. A aeronave também estava perdendo altitude. Os passageiros logo notaram isso também e imediatamente começaram a gritar em apuros. A pior coisa que poderia ter acontecido foi acontecer: o motor explodiu. O coração de Jason começou a disparar dentro de seu peito. Ele estava tão concentrado que não ouvia nada ao seu redor. O avião estava agora caindo do céu. Havia apenas uma opção em que Jason podia pensar. Esta era sua última chance de salvar a todos. Aterrissagem de emergência. Jason teve que fazer um pouso de emergência. Ele nunca havia feito isso antes. Ele só tinha aprendido sobre isso em simulações durante seus estudos para se tornar um piloto. Ele sentia que era seu dever garantir que todos no avião estivessem seguros. Então, ele viu algo que poderia mudar tudo. Enquanto descia o avião, ele viu um corpo de água à distância, e calculou que ele conseguia fazer um pouso na água, mesmo que muito mal. Mas esta era sua única salvadora. Aterrissar em terra era ainda pior. Provavelmente acabaria despedaçando o avião ao entrar em contato com o chão. Um pouso forçado na água. Jason teve muita dificuldade em aterrissar o avião na água. Não foi uma aterrissagem suave. Mas ele garantiu que o avião não se partisse em pedaços. Sua única preocupação era a segurança de sua tripulação e dos passageiros do avião. Ele então ouviu gritos. Os gritos vinham dos passageiros. Eles estavam aterrorizados. Jason ficou preso por um momento, mas conseguiu sair de seu assento. Jimmy mal estava consciente, mas com a ajuda de Jason, eles conseguiram sair do avião. A tripulação da cabine estava em apuros. Ninguém se machucou. A tripulação tentou manter a calma e, pelo aspecto das coisas, eles estavam todos bem. Eles tiveram que abrir as saídas de emergência, mas perceberam que os pássaros ainda estavam voando ao redor do avião. O que aconteceria se eles abrissem as portas? Eles não podiam ficar dentro do avião. Eles tinham que evacuar. Jason tentou abrir uma das saídas, mas ela estava completamente presa. Ele ficou um pouco nervoso por causa do estresse e do desespero. Por sorte, uma das aeromoças conseguiu abrir a outra saída. Advertidamente as aves começaram a atacar. O avião estava afundando lentamente, então eles perceberam que tinham tempo suficiente para tirar todos do avião em segurança. A tripulação tentou acalmar a todos, mas algumas pessoas não se importaram com mais ninguém além de si mesmas e tentaram sair primeiro. Elas se arrependeram imediatamente. Os pássaros começaram a atacar as pessoas que saíram primeiro. Felizmente, quando a maioria deles mergulhou na água, eles paravam. Alguns pássaros até voaram para o avião. Mas eles eram principalmente agressivos em relação à entrada da sala de bagagem. O que havia lá dentro? Elas continuavam circulando. Os pássaros circulavam ao redor do avião. Era como se eles estivessem procurando algo dentro. Aquilo não era algo aleatório. Jason estava confuso. Ele não tinha a menor ideia do que poderia fazer com que todas essas aves reagissem assim. Mas ficou ainda pior quando a guarda costeira tentou se aproximar. Ao tentar chegar mais perto, as aves ficaram ainda mais alertas dos perigos. Parecia que não tinham a intenção de deixar a guarda costeira se aproximar do avião. Mas a guarda costeira foi muito persistente. Apesar dos avisos de Jason, eles navegaram mais perto. Um grande ataque à guarda costeira logo foi atacada pelos pássaros. Isto realmente assustou tanto a tripulação que eles saltaram dos navios. Eles nadaram de volta para os outros barcos. Todos ficaram totalmente perplexos. O que havia no avião? Tinha que haver uma maneira de afugentar os pássaros.
Caso contrário, eles nunca poderiam chegar perto do avião. Eles tinham que inventar um plano. Porque eles tinham que tirar o avião da água para inspecioná-lo. Não havia tempo a perder. Rebocadores gigantes já estavam a caminho para colocar o avião para fora de água. Mas a guarda costeira os havia avisado sobre o enxame de pássaros. Assim como o primeiro barco, eles não pareciam muito assustados com os pássaros. Mas eles deveriam estar. Emitindo sons altos. Jason havia aprendido que os aeroportos assustam as aves ao emitir sons. Ele disse à guarda costeira que eles conseguiriam assustar as aves. A guarda costeira agiu imediatamente e colocou um alto som em seus alto-falantes. Então algo aconteceu. As aves realmente fugiram de volta para a floresta. Esta era a abertura deles para garantir que o avião pudesse ser rebocado para fora da água. Sob orientação da guarda costeira, os rebocadores poderiam fixar seus cabos ao avião. Eles começaram a puxar. Por sorte, o avião era facilmente rebocado. Seria apenas uma questão de tempo até que o avião pudesse ser revistado. Enquanto isso, a polícia chegou também. Muitas perguntas. Jason era o responsável pelo avião, por isso lhe foram feitas imediatamente perguntas pela polícia. Jason não tinha nada a esconder da polícia, então ele lhes disse que era apenas um voo comum como todos os outros. Ele já tinha feito este voo quase todas as semanas sem nenhum impedimento. Até aquele dia. Ele observou que as aves, ao entrarem no avião, estavam indo imediatamente para a sala de bagagem. Esta poderia ser na verdade a chave para descobrir o que estava acontecendo ali. A polícia fez perguntas detalhadas sobre a bagagem, mas Jason não tinha as respostas. Ele os levou até os passageiros. Interrogando os passageiros, todos os passageiros, embora muito abalados, responderam imediatamente a todas as perguntas da polícia sobre o que transportavam e o que estava em suas bagagens. Exceto uma pessoa, que foi logo separada das demais pela própria polícia. Esta pessoa era muito estranho sobre o porquê de estar fazendo esta viagem. Quase todas as frases que ele proferia, ele se contradizia. A polícia realmente achou isto muito suspeito. Ele não quis responder quando lhe perguntaram sobre sua bagagem. Fazendo uma checagem de antecedentes, fizeram uma checagem de antecedentes sobre ele. Isto levantou ainda mais questões. Seu passaporte parecia ser falso. Isto não era nada bom. A única maneira de identificá-lo agora era através de suas impressões digitais. Quando as colocaram no banco de dados, obtiveram uma correspondência. Este homem era um criminoso condenado que tinha acabado de ser libertado. Seus documentos foram selados pelo governo, de modo que eles não tinham ideia com o que exatamente estavam lidando. Mas todos os tipos de sinais dispararam. Eles ainda tinham que descobrir o que ele estava realmente transportando e por que as aves reagiram a isso. As aves voltaram a se aproximar novamente e felizmente, o avião foi finalmente retirado por completo de dentro d'água. Uma equipe especial de pesquisa chegou ao local para garantir que tudo fosse cuidadosamente revistado. Mas antes mesmo de poder entrar no avião, eles ouviram muitos sons. As aves haviam percebido que os navios haviam navegado e que o som estava agora à distância. Imediatamente, eles voltaram para o avião. A polícia suspeitava que eles estavam tentando entrar no departamento de bagagem. A equipe de pesquisa agora se aproximava mais dos alto-falantes. Uma grande surpresa, eles assustaram os pássaros e entraram no avião. Não foi fácil chegar perto da bagagem, já que o avião estava muito destruído. A porta estava emperrada, mas eles conseguiram ferramentas para quebrá-la. Imediatamente após a abertura da porta, eles ouviram algo. Fora do departamento de bagagem, eles ouviram sons. Quando se aproximavam das malas, podiam localizar com precisão de onde vinha o som. Eles chamaram imediatamente a polícia para informar a detenção do passageiro sombrio. O nome na mala correspondia ao nome no passaporte falso que ele havia dado ao fazer o check-in. A equipe de pesquisa levou cuidadosamente as malas para fora do avião. Jason correu na direção delas e ficou pálido quando viu o que estava dentro delas. Contrabando de aves exóticas. Ele percebeu que o homem estava contrabandeando aves exóticas.
Depois de chamar mais policiais, eles obtiveram os detalhes exatos do motivo pelo qual o homem foi detido. Ele já havia sido detido antes por contrabando de animais exóticos. Quando foi solto, ele apenas voltou a praticar os mesmos crimes. Jason ficou emocionado e caiu em lágrimas ao perceber finalmente o motivo por trás do ataque das aves. Eventualmente, o homem foi acusado e preso. Ele também foi acusado de colocar em perigo os passageiros da aeronave. As aves atacaram o avião porque podiam ouvir as aves exóticas pedindo ajuda. Jason estava no julgamento e chorou de alívio. Aquele era um dia feliz, pois os animais seriam soltos e voariam livremente, assim como ele em seu avião. Bom dia, boa tarde e boa noite ao planeta Terra, especialmente aos patriotas.